1 Coríntios capítulo 1, verso 9, está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha só o que Paulo disse aos Coríntios: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, preste bem atenção nisto. Por quê? Por que você foi chamado? Segundo o que está escrito no texto, você foi chamado para quê, igreja? Para ter comunhão com quem? Com o Filho, com nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa da fidelidade de Deus, é que hoje você pode ter comunhão com o Senhor Jesus e com o Pai. Então, olha só, quem não tem comunhão com Jesus, não tem comunhão com o Pai. Quem não tem comunhão com o Pai e com Jesus, também não tem comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Então, se a pessoa ela já não tem comunhão com Cristo e com o Pai, então automaticamente ela também não tem compromisso, não tem comunhão com quem? Com a igreja de Cristo. Se ela não tem comunhão com a igreja de Cristo, então dificilmente ela poderá ser salva, porque ela só poderá ser salva se ela tiver comunhão com quem? Com o Senhor Jesus. Então eu leio aqui e você repete num bom som em alta voz, todos juntos, vamos lá. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem convicção de que você foi chamado para isto, sim ou não? Quem é chamado de Deus aqui? Você foi chamado? Não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Se você foi chamado, se você foi escolhido e escolhida de Deus, foi para ter o quê? Comunhão. E através da comunhão, ter o direito da bênção de Deus. Só pode receber milagres, só pode receber bênção, só pode ser salvos, só pode ser benditos todos aqueles que têm comunhão, aqueles que vai comungar. E nós vamos entender o que é isto, comunhão, comungar, porque comunhão tem dois aspectos, o natural e o aspecto jurídico da comunhão. E aqui em Jesus Cristo envolve dois aspectos, jurídico e o normal, o natural, a comunhão natural. Porque nós estamos já vivendo agora esta comunhão, nós já fazemos parte. Então, e esta comunhão vai se dar o processo final, quando Jesus Cristo vier buscar os seus, e aí ele vai consumar esta comunhão em um processo semelhante ao processo jurídico, quando é feita uma comunhão. E nós vamos entender isso, para você entender, para que você a partir de hoje não venha estar participando da Santa Ceia, não venha estar congregando em uma comunidade ou em uma igreja e talvez esteja sem salvação, porque Jesus Cristo quer que você seja salvo, e diz: fiel é Deus que nos chamou justamente para isso, para sermos salvos pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então você que crê nessa palavra, põe a Bíblia sobre o teu assento e usa as tuas mãos agora para dar a tua melhor salva de palmas então para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força essa palavra e abra a tua boca e diga: glória a teu nome, Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Vai dizendo: eu quero comungar com o Senhor. Eu quero ter essa comunhão hoje pelo corpo e pelo teu sangue, pois eu quero ser salvo, pois fiel é o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, meu Deus, hoje é a Santa Ceia, nós iremos se assentar à mesa, e somente quem tem comunhão pode ser salvo pelo Senhor. Então vem com teu Espírito Santo agora, fale aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e envie a tua palavra e faça nova todas as coisas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. A palavra comunhão é o ato de comungar,
Pastor, e o que é realmente comungar? É ter algo em comum, tudo juntos, estando em comum acordo, comungar, comunhão, participar de um ato como este, de se assentar à mesa, ato de comungar. Então, a comunhão é o ato de realizar e desenvolver algo em conjunto. Então, quando você está em comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, e está em comunhão com o reino de Deus, então todos desenvolvem alguma coisa em conjunto. Isso é comunhão. Quando todos se esforçam para um único objetivo, para realizar uma única obra, para realizar uma única coisa, então todos se reúnem em comum acordo para realizar algo, para fazer algo. E Deus aprova muito isto, porque diz que na comunhão, na união dos irmãos, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é muito forte, é um elo gigantesco no mundo espiritual. A comunhão e a unidade, a união entre um grupo, entre uma família, entre a sociedade, faz um elo tão poderoso que nada, absolutamente nada, torna-se impossível. O maior exemplo disso é lá no Antigo Testamento, quando toda a terra falava a mesma língua, todos falavam a mesma língua, tudo era comum, e eles viviam em unidade, em uma região da Mesopotâmia, e eles tinham tudo em comum. E ele disse: eia, façamos uma torre que toque aos céus, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. E eles entraram neste propósito de forma tão empenhada, que Deus começou a ver aquela atitude e disse: se eles continuarem agindo assim, nenhuma coisa será impossível para estes homens. E Deus disse: eia, desçamo-nos e vejamos como realmente eles estão fazendo isso. Eu quero que você vá comigo lá, melhor, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, que nós vamos entender esse ato de comunhão, de comungar, de desenvolver alguma coisa em conjunto, em comum acordo. Você vê que quando uma família ela é unida, o pai, a esposa, os filhos são unidos, Satanás não tem poder de destruir. Quando a igreja é unida, quando um grupo é bem unido, fechado, nada pode subsistir, e tudo que se desenvolve em conjunto tem resultados alarmantes. Olha só lá no livro do Gênesis, vamos lá. Quando Deus vê isso acontecer lá na Torre de Babel, não é? Vamos lá. Quando o povo tem essa ideia, livro do Gênesis, quando Deus vai fazer a confusão das línguas, e eles começam a se corromper, todos juntos. Então veja aqui, quando a terra começa a se corromper, no livro do Gênesis, capítulo 6, e logo depois, não é? Eles vão ter essa brilhante ideia de fazer isso, mas primeiro a terra se corrompeu, veio o dilúvio aqui no capítulo 6, não é? Verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Por quê? Cada um começou a agir por conta própria, não havia um conjunto entre eles. Então começou a ter assassinatos, homicídios, a sociedade antediluviana começou a se multiplicar, mas não multiplicar em unidade. Não se multiplicar em unidade, juntos, em comum acordo e se desenvolver. Eles cresceram e se multiplicaram, mas isoladamente, sem comunhão com eles. Eles não tinham nada em comum entre eles, de maneira que matar um filho era natural antes do dilúvio. Estrupar a própria filha era natural, não tinha comunhão dentro das famílias. Então havia incesto dentro das próprias casas, um pai se deitando com as filhas, assassinatos, homicídios, a maldade. Não havia nada em comum, não havia comunhão entre um e o outro.
num bairro, não havia comunhão entre eles. Pelo contrário, era desavença, e a desavença levava a ira, e não que se desse por conta, estava um assassinando o outro, porque a sociedade não estava em comunhão. Então Deus decidiu eliminar todos, e trouxe o dilúvio sobre a terra, e viu que só a família de Noé tinha comunhão. Só a família de Noé era uma família que comungava junto, que era uma família unida, que até as noras se dava bem com a sogra e se dava bem com o sogro. De maneira que Deus vai poupar até a vida das mulheres, dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E as noras, Deus vai dizer: Noé, só você que sabe comungar. E Noé, e acima de tudo, vocês não têm comunhão somente entre vocês, membros da família, não. Vocês têm comunhão inclusive comigo. Porque Noé andava com Deus, Noé tinha comunhão com Deus. Então o reflexo da família de Noé é o reflexo da comunhão que ele tem com Deus. Ele é um homem de comunhão com Deus, ele comunga com Deus. Deus desenvolve algo em comum, alguma coisa em conjunto. Deus, age em conjunto, de maneira que Deus chama Noé e diz: faça uma arca para ti e para a tua família. É algo em conjunto. Porque Noé tem comunhão com Deus e Deus vai poupar. E aí você conhece a história do dilúvio. E aí quando os filhos de Noé saem da arca, e Deus vai começar novamente a colonizar a terra e encher a terra novamente, Deus dá ordem a Noé quando ele sai da arca, dizendo: enchei a terra, multiplicai, frutificai, se espalhem sobre a terra. Mas apesar de vocês estarem espalhados, vocês continuarão sendo um. Porque vocês procedem de um único homem, Adão, e Adão procede de mim. Apesar de vocês estarem espalhados pelos continentes, vocês serão um. Apesar de não viverem todos juntos no mesmo lugar, mas se espalhem sobre a terra, vivendo em unidade, em comunhão, uns com os outros, e todos vivendo em comunhão comigo. Noé recebe essa ordem de Deus. Mas quando os filhos de Noé têm filho, Noé vai ter um futuro progenitor chamado Nimrod. Um dos filhos de Noé gerará Nimrod. E Nimrod vai ter uma brilhante ideia de dizer o seguinte: olha, não vamos nos espalhar sobre a terra, não. Ele vai contrariar a ordem de Deus e quebrar a comunhão e usar a comunhão para o mal. Ele vai usar uma comunhão falsa. E através dessa comunhão falsa ele vai querer estabelecer um reino próprio, e ele, o Senhor deste reino. Então veja comigo mais à frente, no capítulo de número 10. Porque Cuxi vai gerar um filho, e Cuxi, não é? É que vai gerar a Nimrod. Eu quero que você veja, Cuxi é filho de Cão. Então Nimrod, ele é tataraneto, melhor, bisneto, exatamente, porque Cão vai gerar Cuxi, Cuxi gera Nimrod no capítulo 10. Então, ele é bisneto de Noé. Então veja aqui no capítulo 10, versículo 7. E os filhos de Cuxi são Seba e Ravilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabatecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou também quem? A Nimrod. E este começou a ser poderoso na terra. Ele começou a ser um homem soberano, bisneto de Noé. Eles tinham acabado de viver uma era antediluviana terrível, que eles se dispersaram totalmente de Deus. E agora esse Nimrod começa a se tornar um homem muito forte, poderoso e dominador. E ele vai ver que esta questão de conjunto, de unidade, pode favorecer a ele, não a Deus. Porque Deus diz: se espalha sobre a terra, Noé, enche a terra. Mas Nimrod vai começar a ver que na comunhão, que no ajuntamento e na unidade, no comungar de pessoas que desenvolve algo em conjunto, Nimrod vai ver um aproveitamento disso para se tornar poderoso sobre a terra.
e querer ser o governante de todo mundo e subjugar e dominar todas as pessoas através de uma comunhão falsa. Não uma comunhão pura e verdadeira para com Deus e para com o próximo. Ele vai subjugar. Ele é o primeiro tirano da história. Nimrod é o precursor de tiranias e soberanias, e ele que vai implantar uma unidade, uma comunhão maligna, que Satanás pelos séculos vai se apoderar disso. Porque o que os imperadores tentou fazer durante todo o período da história? Criar uma única nação, subjugando, dominando, escravizando os povos e sendo tirano. Então Nimrod tem essa brilhante ideia. Olha só, verso 9. E este foi poderoso caçador diante da face de Deus. Não havia ninguém na terra perante o Senhor com tamanha ousadia como Nimrod. Um homem perverso, poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel. Ele começou a reinar através da onde? De Babel. Só que ele vai começar a construir o seu império a partir de Babel. Só que Babel, o nome Babel quer dizer confusão. Através de uma comunhão falsa sempre vai gerar o quê? Confusão. Aonde que tem uma confusão, com certeza tem uma comunhão que não é verdadeira. Por que surgem discussões, discórdias e desentendimento? Por causa que no meio não existe uma verdadeira comunhão. E toda falsa comunhão gera o quê? Confusão e divisão. Gera uma divisão. Gera a divisão do conjunto. Só que Nimrod vai se aproveitar disso e vai formar o seu reino aqui em Babel. E olha só no capítulo 11, verso de número 1. E era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. Todo mundo falava um único idioma. Não existia o inglês, não existia o português. Era uma fala. A Bíblia não fala que dialeto era esse falado na Mesopotâmia, mas era um dialeto único para todos. Então até Nimrod, de Adão até Nimrod, era um único idioma. Era o mesmo idioma que Deus havia dado para quem? Adão. Os hebreus acreditam que é o aramaico ou o hebraico, porque o aramaico é de origem, o hebraico é de origem aramaica. É uma língua muito antiga. Antes mesmo dos povos da Mesopotâmia, se tem datações, se tem escritos em argilas e em pedras com o aramaico. E o aramaico é semelhante ao hebraico. O hebraico é uma língua aramaica como se fosse mais modernizada naquela época. Mas todos falavam um único idioma. Todos. E aí Nimrod se valeu disso. E disse, olha, eu sou poderoso. Eu tenho poder. Eu sou um tremendo caçador, e segundo a história e segundo a mitologia, diz o seguinte, que Nimrod foi o primeiro homem a dominar um cavalo selvagem. Porque os cavalos são difíceis de dominar. Você já viu um cavalo bravo? É difícil de dominar. Se não for um bom dominador, alguém que tenha domínio sobre ele, o cavalo não se domina. Então, segundo a mitologia e segundo contos históricos antigos, esse Nimrod conseguiu dominar um cavalo bravo. E ele começou a ser grande e poderoso. E ele se valendo de uma única fala, ele se valendo de um único dialeto, ele começou a dizer, vamos criar o nosso reino aqui. E disse, vamos fazer uma torre que toque aos céus, para que ninguém se espalhe sobre a terra. Olha só aqui no verso 2. Livro do Gênesis capítulo 11, versículo 2, diz assim. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Shinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal, e disseram, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo topo dela, o cume dela toque nos céus. E façamos-nos um nome. Vamos viver em comunhão aqui. Vamos ser um conjunto.
Vamos comungar junto, vamos viver em comunhão. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles estão desobedecendo a Deus. Eles estão cometendo uma desobediência, porque a ordem de Deus é: espalhem sobre a terra. Mas apesar de vocês se espalharem sobre a terra, vocês continuarão em comunhão uns com os outros e comigo. O que Nimrod faz? Vamos fazer o contrário, vamos nos unir entre nós e vamos continuar aqui, não vamos se espalhar sobre a terra não. Não vamos dar ouvidos à voz de Deus não. Ouçam a minha voz, eu sou poderoso. Vamos viver todos nós aqui em comunhão e não vamos se espalhar sobre a terra não. E aí Deus viu que aquilo parecia bom, mas com um propósito mau. Olha só no versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Deus disse: o povo é um só. O povo é um. Eles são muito, mas vivem como o quê? Um só. Tem pessoas que vivem em família, cada um para o lado, outro para o outro. Um vem para a igreja, o outro não vem. Um busca a Deus, o outro não busca. Um faz a vontade de Deus, o outro não faz. Deus disse: o povo é um só. O povo é um só. Se você pegar a genealogia dos filhos de Noé e os filhos que eles foram gerando, só a contagem aqui já são mais de 100. Só que aí vem filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até chegar isso daqui já é uma multidão de povo. Só que é uma multidão de povo que não vive como separados. É um só. E Deus testifica. Deus disse: eu vou descer para ver esse negócio. Porque eles estão com um projeto lá embaixo na terra, e é um projeto fora do comum. E se eles continuarem assim, nada lhes será impossível. Eles vão alcançar todos os projetos que eles tentarem fazer, eles vão alcançar, porque estão juntos. Olha só no versículo de número 6, aonde eu estou lendo. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora? Não haverá, marque isso na tua Bíblia, olha o que Deus está dizendo: não haverá restrição para tudo que eles intentarem o quê? Fazer. Tudo que eles intentarem fazer, não haverá restrição, não vai haver como parar. Se eles continuarem falando a mesma língua, se eles continuarem com o mesmo idioma, e se eles continuarem sendo um só, apesar de serem muitos, tudo os que eles tentarem para fazer, eles vão conseguir. Mas esse não é o meu plano, não é o meu plano. O meu plano é que eles se espalhem sobre a terra, que eles se multipliquem sobre a terra. Foi o que Deus disse a Adão: enchei a terra, multiplicai e povoai. Foi o que Deus disse a Noé quando Noé saiu da arca: enchei a terra, povoai, multiplicai e crescei. Foi essa a ordem que Deus deu, para eles continuar se espalhando, e apesar de espalhados, continuar o quê? Em comunhão com Deus. Mas Nimrod disse: não, eu sou poderoso, eu faço o que eu quero, e eu vou armar esta comunhão do meu jeito, e vocês ficarão aqui, nós vamos construir uma torre juntos. E eles começaram a construir e a fazer esse projeto, e Deus disse: eles são demais. E aí vai ser quando Deus vai confundir as línguas deles para que o projeto fracasse. Porque esse não era o projeto de Deus, era uma falsa comunhão. E essa falsa comunhão não vai trazer bem-estar. Essa falsa comunhão iria trazer o quê? Mal-estar e desobediência ao projeto de Deus. Porque o projeto de Deus deveria ser estabelecido sobre a terra. E Nimrod muda esse projeto com a falsa comunhão. Então aonde há uma falsa comunhão, aonde há uma falsa maneira de comungar, vai haver confusão. Vai terminar em confusão. Por isso que você vê que vários lugares que parece até mesmo uma comunhão de Deus, mas é uma falsa comunhão. É uma comunhão interesseira que não está fazendo a vontade de Deus. É uma comunhão de interesses pessoais, é uma reunião e um agrupamento de pessoas que não está interessado em fazer a vontade de Deus, mas em satisfazer a sua própria vontade. E isso vai levar no quê? Na confusão das línguas e na divisão do povo. Por que o evangelho hoje está dividido? Porque cada um busca o seu próprio interesse, não o interesse de Deus.
Porque cada igreja busca a sua própria comunhão, mas não a comunhão do evangelho, a comunhão da tirania pessoal de cada líder. E isso traz confusão, porque o povo fica sem saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Não compreende o projeto e o plano de Deus. E aí Deus disse: olha, eles estão fazendo uma falsa comunhão, e eu não posso deixar que esta comunhão continue, porque essa comunhão está sendo feita em nome de Nimrod, e a comunhão não pode ser feita em nome de homens. A comunhão deve ser feita exclusivamente no meu nome. Então eu vou descer lá e vou acabar com essa comunhão, mas vai chegar o dia que eu vou plantar na terra a verdadeira comunhão no coração de cada ser humano, e eles conhecerão o meu projeto. Nimrod vai ser frustrado, a torre não vai ser terminada, vai ficar inacabada. Quando não há uma comunhão verdadeira, nunca se termina um projeto. Projeto sempre fica pela metade, porque não tem uma comunhão verdadeira com Deus. É uma comunhão centrada no ego pessoal da pessoa, nos interesses pessoais da pessoa. Então os projetos nunca terminam, porque não tem comunhão com o Pai, não tem comunhão com Deus. E Deus disse: vamos confundir. Olha só, verso 7. Eia, estou lendo Gênesis capítulo 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus disse: eu vou colocar um dialeto na boca de cada um. E aí quando um pedir tijolo, o outro vai dar pá. Quando o outro pedir a pá, vai dar a marreta. Me dá a pedra, o outro vai ficar sem entender. E aí eu vou frustrar, porque eles estão numa comunhão errada. Eles não estão comungando, porque eu te disse no começo da mensagem que comunhão é o quê? É o ato de realizar ou de desenvolver alguma coisa em conjunto. Comunhão é isso, é o ato de desenvolver ou de realizar alguma coisa em conjunto. Mas eles estão fazendo isso, mas de forma errada. Então Deus disse: eu vou confundir. Quando a igreja de Cristo começa a agir com uma comunhão falsa e verdadeira, o membro não entende a linguagem do pastor, o pastor não entende a linguagem do povo, e ninguém entende nada dentro da igreja, e a obra nunca se desenvolve, a obra nunca avança. Uma família, quando um pai não entende a linguagem do filho, quando o filho não entende a linguagem do pai, a esposa não entende a linguagem do filho, o filho não entende a linguagem da mãe, o que acontece com a família? Logo se destrói. Logo a família fica pela metade, nunca é consolidada a família. Família nunca se termina numa base forte e numa estatura alta e perfeita, porque não havia uma comunhão dentro daquela família. Então houve divisão. Aí o esposo se separa, rompe-se os laços familiares entre o marido e a mulher, um filho fica com a mãe, o outro fica com o pai, um se vê quando dá, acaba a comunhão. Acaba completamente, destrói, porque o diabo quer que as pessoas vivem uma comunhão falsa, uma comunhão de interesses pessoais, uma comunhão que não resolve o problema. Pelo contrário, você até começa, mas para, porque Deus não permite que continue, porque está baseando-se a comunhão numa comunhão falsa, num conjunto que não é da vontade de Deus. E aí olha o que aconteceu no verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar o quê? Cidade. Vamos desistir, não dá para construir mais não. Aí a pessoa desiste de construir o casamento, desiste de trabalhar numa empresa, desiste de frequentar a igreja, ela desiste. Vamos parar, ninguém está entendendo mais nada aqui mesmo, está uma confusão só, ninguém sabe o que está acontecendo aqui, vamos desistir disso. E aí a construção para, porque não havia uma verdadeira comunhão. Quantos projetos, quantas famílias, quantas cidades, quantos povos, quantas pessoas foram destruídas porque não tinha comunhão primeiro com Deus, porque não teve uma comunhão verdadeira com o Senhor, foi destruído. Por isso que eu estou te dizendo, a comunhão verdadeiramente voltada em Deus, a cidade é edificada até o fim, a família é edificada, o casamento é edificado, tudo começa a ser construído quando há uma verdadeira comunhão. Quando não há comunhão, cessa-se de edificar.
Por que você para os teus projetos? Porque falta comunhão com Deus. E aí você fica confuso, você não entende o que está acontecendo na tua vida. Você não compreende o que está acontecendo na tua casa, porque está faltando comunhão com Deus. Está faltando ter comunhão com o Senhor. Está faltando andar em conjunto, desenvolver algo em conjunto com Deus. Aí você quer desenvolver algo sozinho. Você quer ter comunhão com todo mundo, menos comunhão com quem? Com Deus. Deus, Ele quer ter comunhão com você para desenvolver com você algo em conjunto com você. Não é você sozinho. Por isso Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Porque o que é comunhão? É o ato de realizar algo em conjunto. E as pessoas querem realizar algo sozinho, quer casar sem Deus, está no casamento, quer construir família sem Deus, está na família, quer trabalhar sem Deus, está naquele comunhão no trabalho. A pessoa quer fazer sozinha, como Nimrod. Eia, vamos fazer por nossa conta, vamos nos unir nós aqui, vamos fazer e vamos tirar Deus de lado. Não vamos ter comunhão com Deus, não. Não, amados, se você tiver comunhão com Deus, a tua construção não vai ficar pela metade, mas a construção da tua vida vai ser completada em nome do Senhor Jesus Cristo, e a tua casa, a tua família se chamará árvore frutífera e bendita do Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus, diga amém. Você precisa entender o que é comunhão. As pessoas pensam que têm comunhão com Deus. As pessoas pensam que têm comunhão com o Senhor, mas elas não têm comunhão com Deus. Porque o que é comunhão? É o ato de desenvolver, é o ato de realizar alguma coisa em conjunto com o reino de Deus. Então as pessoas que não têm comunhão com o reino de Deus vão sempre fracassar nos seus projetos. Vão sempre dar com os burros na água, como diz o ditado popular. As coisas não vão dar certo, as coisas vão frustrar. Você vai trabalhar, você vai morrer de trabalhar, mas não vai chegar nunca à conclusão e nunca vai chegar em lugar nenhum. É alguém que tenta lançar um alicerce para construir e nunca termina de construir. Por quê? Porque a família nunca se reúne para construir aquilo. Fica lá, no alicerce, mato crescendo, terreno lá sendo desvalorizado, nunca se edifica nada. Nunca chega em lugar nenhum, porque não tem comunhão, nem com Deus e nem com os homens, porque eles não tinham Deus, mas eles tinham comunhão entre eles. Preste atenção que na Torre de Babel, eles tiraram Deus. Eia, vamos nós fazer do nosso jeito, porque o de Deus era: espalhem-se sobre a terra, e apesar de serem muitos espalhados sobre a terra, sejam um. Eles disseram: não, vamos tirar o plano de Deus e vamos colocar o nosso, e vamos fazer. E veja que eles tiveram êxito nesse projeto sem a presença de Deus e sem a permissão de Deus. Eles estavam tendo projeto. Tem gente que não consegue nem ter unidade e comunhão entre os membros da própria família. Ah, pastor, eu não quero saber de Deus, eu não quero ir para a igreja, mas a família também não tem nem comunhão. Aí pronto, já não tem comunhão com Deus, e não tem comunhão com os membros da família, não tem comunhão com o vizinho, não tem comunhão com ninguém. Como é que vai construir alguma coisa? Como é que vai construir algo? Como é que vai chegar em algum lugar? Não tem como, é impossível. Então a pessoa acaba fracassando. Em compensação, você vê pessoas que nem conhecem a Deus, não servem a Deus, tira Deus de fora mesmo da coisa e diz: nós não queremos Deus participando disso, vamos tirar Deus do nosso meio, não vamos fazer. E eles se reúnem para fazer algo e concluem, sim ou não? Quantas pessoas você conhece que se reuniu para fazer um projeto sem Deus e até deu certo? Sim ou não deu? Conhece pessoas assim? Sim. Os filhos das trevas. Vamos montar um terreiro. Reúne um monte de filho de demônio, monta um terreiro, está lá funcionando. Sem Deus, mas está lá funcionando. Mas eles estão lá em comunhão com um, com o outro, tá ou não tá? E com as trevas. E tira Deus de lado. Mas está lá o terreiro de pé funcionando, as coisas dando certo, e eles se esforçando, lutando e dando certo, vamos. Mas eles estão em comunhão, porque o próprio Deus disse: se eles continuarem assim, não há restrição.
se eles conseguirem se encaixar, falando a mesma língua, nesta unidade, não haverá restrição nenhuma, porque tudo que eles intentarem fazer, vão fazer. Então deixa eu frustrá-lo isso daqui, porque esse não é o meu projeto, e vou espalhá-lo sobre a terra. Então a comunhão é exatamente isso. Primeira coisa de comunhão, como eu lhe disse, ela tem duas vertentes, comunhão, uma jurídica e uma natural. A natural é esta, é o conjunto, é as pessoas se reunirem para desenvolver algo em conjunto, juntos. É essa que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, vamos voltar lá no início da mensagem, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Porque nós fomos chamados para o quê? Para a comunhão. Para a comunhão. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Fiel é Deus. Diga glória a Deus. Se Deus é muito fiel. Pelo qual fostes chamados para o quê? Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para realizar e desenvolver alguma coisa em conjunto com quem? Com Deus, com o Senhor Jesus. Então, por isso que Jesus disse, que sem mim nada podereis fazer. Então a pessoa que não busca ter comunhão com o Senhor Jesus e servi-lo, porque ele disse, aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Então a pessoa que não tem comunhão com o Senhor Jesus, ela não tem capacidade de conseguir realizar absolutamente nada. Porque foi para isso que fomos chamados, para ter comunhão com o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então para nós realizar e desenvolver alguma coisa em conjunto com Ele. Você não pode querer realizar nada na tua vida se Jesus não estiver em conjunto com você. Não pense em realizar algo dizendo, não vou consultar a Deus, eu não vou perguntar para Deus, vou fazer de qualquer jeito. Não, você tem que estar em comunhão com Ele. E qual é a prova de que você tem comunhão com o Senhor Jesus? Quando você participa da Santa Ceia. Porque essa é a mesa da comunhão. Este é o pão da comunhão e o sangue da comunhão. É isto daqui que prova se eu e você temos comunhão ou não com Ele. Então quem não participa da Santa Ceia não tem comunhão com Deus. Pastor, que é isso? É muito forte o que o senhor está dizendo, pastor. O senhor está dizendo que se alguém ficar sem participar da ceia do Senhor, se alguém não beber do cálice e comer do pão, não tem parte com o Senhor Jesus? Não, veja aqui em João capítulo 6. Olha o que ele mesmo diz. Preste atenção. O que Paulo está dizendo é muito sério. Se você quer terminar a sua casa, eu não estou falando de casa física, se você quer terminar a vida da tua família sendo salva, como foi a de Noé, que tinha comunhão com Deus, e andou Noé com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. E ele conseguiu poupar toda a casa, porque ele tinha. Olha o que diz Jesus aqui em João 6, versos 56. Olha só. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então se a pessoa não come o pão e não bebe do cálice, não tem parte com quem? Com ele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. E assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá o quê? Por mim. Então a pessoa que se alimenta de Cristo, ela tem comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, ou seja, estão prontos para desenvolver alguma coisa em conjunto. Então quando você se assenta à mesa do Senhor, que é a mesa da comunhão, e eu quero que você vá lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Vamos lá? Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E assim que você encontrar, capítulo 10, verso de número 16. 1 Coríntios 10, 16, e assim que você encontrar, diga amém. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha só, Paulo dizendo, porventura, o cálice que abençoamos, esse aqui, não é o sangue de Cristo? A comunhão não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Presta atenção nisso que Paulo está dizendo, porventura o pão e o sangue não é a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo conosco? E isso nós vamos entender como? E quando nós vamos começar a entender isso? Quando Jesus estava nos últimos dias da sua vida aqui na terra, quando ele orou por nós, quando ele intercedeu por nós, quando Jesus estava para ser crucificado, quando ele estava no Monte das Oliveiras orando, ele disse aos discípulos, ficai aqui que eu vou ali orar. E ele, próximas algumas horas, ele seria preso e crucificado. Jesus disse, ficai aqui que eu vou ali orar. Jesus fez uma oração intercessória por nós, pelos seus discípulos. E nesta oração intercessória, Jesus vai tratar de comunhão. Ele não vai tratar de outras coisas. E o mundo só vai poder conhecer que Deus enviou Jesus se nós tivermos comunhão com o Filho, porque nós teremos comunhão com o Pai também e com os nossos irmãos. Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha só, capítulo de número 17, versículo de número 9. Jesus orando pelos 12 discípulos. Inclusive Judas está aqui no meio. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam o quê? Marque isso na tua Bíblia. Para que sejam o quê? Um só. Para que sejam um, assim como nós. Pai, a minha oração é essa que eu peço ao Senhor. Jesus está orando pelos 12, Judas está ali no meio. Judas está fazendo parte do grupo dos 12, Jesus está orando pelos 12. Pai, o Senhor me deste, o Senhor me deu eles, e eu guardei-os em teu nome. E eu peço que eles sejam um. São 12, mas eu quero que eles sejam o quê? Um só. Como nós, como eu e o Senhor somos um. E olha o que Jesus continua dizendo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado, olha só, tenho guardado aqueles que tu me deste. Eu tenho guardado todos aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Marque isso. Nenhum deles se perdeu, senão o filho de quem? Da perdição, senão o filho do diabo. Presta atenção que no meio dos 12 tinha um que tinha uma comunhão com Jesus falsa.
Tinha um que ali não tinha comunhão, parecia ter comunhão com Jesus, mas nunca teve uma comunhão com o Senhor Jesus. Parecia viver em comunhão, mas nunca verdadeiramente tiveram comunhão com o Senhor Jesus. E Jesus disse que ele se perdeu, não teve mais volta. Você está entendendo que uma comunhão falsa leva a pessoa à destruição? Sem ela perceber, está caminhando a passos largos para se perder, queridos. A pessoa, sem perceber, ela está caminhando para a vergonha e para a destruição da sua própria vida, porque é uma comunhão mentirosa, não serve a Deus verdadeiramente. E Jesus disse: olha, eu guardei todos o que tu me deste, mas um não queria andar em comunhão comigo, mais um não queria me servir, mais um era falso, enganador, um estava procurando os seus próprios interesses. Ele não tinha comunhão, ele não tinha nada em conjunto conosco, mas era do grupo dos 12, mas não tinha nada em conjunto, não queria desenvolver algo em conjunto com o Senhor Jesus, que era a implantação do reino de Deus aqui na terra. Eles não queriam. Ele não quis o Judas, e Jesus disse: só ele que se perdeu, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para ti, e isto, olha só, mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus disse: mas agora eu vou para ti. Mas se eles continuarem em comunhão, se eles continuarem vivendo em conjunto, em comunhão, em unidade, tudo que eles vierem realizar em conjunto comigo, Pai, e com o Senhor, a alegria deles serão completa. Se você quer ter alegria completa no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, você vai ter que ter comunhão com o Senhor Jesus. E se você tiver comunhão com o Senhor Jesus, a tua alegria nunca será pela metade, mas a tua alegria será completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você terá alegria, e alegria em abundância. Mas um não tinha comunhão, porque o pão e o cálice é a comunhão, é a prova da comunhão. Porque Judas permaneceu sentado na mesa até a hora de terminar a Páscoa. Judas participou da Páscoa, mas não da ceia, porque quando Jesus deu o bocado de pão molhado, ele saiu. E aí, quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é entregue. E aí Jesus vai instituir a Santa Ceia agora. A Santa Ceia é só para quem tem comunhão com Jesus. E se a pessoa come desse pão e bebe desse sangue, sem discernir o corpo do Senhor, é culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então a pessoa pode até participar aqui da Santa Ceia, mas se ela não tem comunhão com o Senhor Jesus, ela participa para a própria condenação da sua vida. Está indo para o inferno, está perdendo a salvação. E Jesus está fazendo a oração pelos seus discípulos. Olha só, porque isso foi colocado aonde? Lá na mesa da Santa Ceia. Vamos voltar agora, horas antes, lá na mesa. Nós aqui já estamos no Getsemane. Jesus está no Getsemane orando para ser já daqui a pouco preso. Então vamos voltar algumas horas quando Jesus se encontra assentado à mesa. Vamos voltar no Evangelho de São Lucas. Deixa marcado aqui no Evangelho de João 17. Vamos no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22. Melhor, isso, capítulo 22. Versículo de número 7. Eu vou fazer uma pequena leitura, um pouco meio extensiva, mas preste atenção nisso, tá? Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Chegando, porém, o dia da festa dos pães asmos, em quem importava sacrificar a Páscoa, mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres
que preparemos. Ou seja, é momento de comunhão. A Páscoa era uma festa onde toda a família judia se reunia para fazer um ato de comunhão. E se a família fosse pequena, chamava o vizinho. Um cordeiro daria para as duas famílias. Então era um momento de extrema comunhão, era um ato em conjunto. E aí os discípulos perguntam: aonde queres que nós preparemos este momento de comunhão, mestre? Aonde o Senhor quer que nós preparamos? Jesus disse: vai da cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, segue ele, e ele vai te mostrar um lugar, e ali vocês entrem e preparem o local, e mais tarde, no pôr do sol, eu vou lá, junto com vocês. E aí, Jesus fez isso, olha só, versículo de número 11: e direis ao pai de família da casa. Você vê que Santa Ceia e Páscoa fala de comunhão. É momento de estar em unidade, em comunhão. O mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze. Judas está ali. Mas Judas já está com Satanás dentro dele. Aqui no capítulo 22, no versículo de número 2 e 3, mostra que Satanás já tinha entrado em Judas. E Satanás não é a favor de comunhão. Ele quer uma comunhão pessoal. Ele quer uma comunhão dele, não uma comunhão de servir a Deus. E é um momento glorioso, é um momento da Páscoa. Jesus se assenta à mesa e começa a cerimônia da Páscoa. Natural, comer o cordeiro, comer as ervas amargosas, tudo que está à mesa. E sobre a mesa tem um pão asmo e tem um suco da vide sobre a mesa. E eles vão ser participando. Vai ter um momento que Jesus para. E aí João disse: quem é? Mestre. João estava perto de Jesus, reclinou sobre o peito de Jesus e disse: quem é? Jesus disse: é aquele que eu der o bocado de pão molhado. Contou só para João, porque quem tem comunhão com Deus fica sabendo de tudo, é ou não é? Deus não esconde nada de quem tem comunhão com Ele. Deus não esconde nada, absolutamente nada de quem tem comunhão com Ele. Quem tem comunhão com Deus fica por dentro de tudo, e João já está por dentro. É aquele que der o bocado de pão molhado. Jesus pega o bocado de pão asmo, molha no suco da vide e dá para Judas e diz: o que tu faz, faze-o depressa. E Judas sai desesperado. Mas olha o que Jesus disse no verso 15: e disse-lhes Jesus: desejei muito comer essa Páscoa convosco, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra onde? No reino de Deus. Jesus disse: ah, como eu desejei participar desse dia, desta comunhão com vocês. Como eu desejei estar aqui com vocês hoje. Como eu desejei fazer parte desse dia. Mas um de vós não quis ter comunhão comigo. Um de vós não quis ter unidade comigo. Porque ele saiu antes, Judas, para entregar Jesus Cristo aos principais do sacerdote. Jesus participa da ceia, canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. Lá onde ele está orando, dizendo: Pai, todos que tu me deste, nenhum se perdeu, só o filho da perdição. 11 está aqui, mas o 12º não quis ter comunhão comigo. O 12º não quis ter algo em conjunto comigo e com o Senhor. Mas os que estão aqui, estes é que querem ter comunhão comigo. Então, Pai, guarda-os no teu nome. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite comungando com o Senhor Jesus, mas não estão. Mas se você está aqui, é porque você foi escolhido, escolhida para sentar na mesa do Cordeiro e ter comunhão com Deus. Então hoje você vai receber alegria completa em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, porque se você está aqui é porque você tem comunhão com Deus. Porque só vem até aqui porque quem tem comunhão. Só foi até o Monte das Oliveiras quem tem comunhão com o Senhor Jesus. E olha, amados, quando Jesus foi preso, alguns perderam a comunhão, mas depois foi restaurados. Mas João foi o único que ficou aos pés da cruz, vendo o mestre sofrer.
Ele olhando e dizendo: o meu mestre, é o meu Senhor, tenho comunhão com Ele. Aí Jesus olhou para ele: filho, não chore, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, tenha comunhão você com ela e ela com você, porque se vocês dois tiverem comunhão, eu estarei convosco. Queridos, só João foi com a sua comunhão até o final. Só João permaneceu com a comunhão verdadeira, não abandonou Jesus um minuto. Os 11 deles ficaram no Getsemane, mas quando Jesus foi preso, Jesus disse: o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro fraquejou na sua comunhão: eu não conheço, eu não sei quem é. Os outros 10 se espalharam. Judas já foi tentar se enforcar, porque já perdeu a comunhão, é melhor matar minha vida. Ele chegou, pegou as moedas, jogou aos pés do sacerdote, dizendo: traí sangue inocente, eu quero perdão, me perdoe. O que fez já está feito. Pega o teu dinheiro, seja para tu. E ele joga o dinheiro nos pés dos sacerdotes e sai para se enforcar. Pedro está negando, os 10 desapareceram, mas João está fiel na cruz. Meu querido, ainda que todos vacilem na comunhão, você não vai vacilar na comunhão, e você vai ser o discípulo do qual Jesus vai dizer: eu me agrado de você, porque aonde está o Senhor, aí também estará o seu servo. Diga glória a Deus. João foi o único que viveu mais de 100 anos. João foi o último discípulo a morrer, e nem tem notícia da sua morte, hein? Porque Jesus disse: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha. É o único que não tem relato de morte. Todos têm, menos João, o discípulo amado, porque João tinha comunhão. Porque João não tinha uma comunhão falsa, João tinha uma comunhão verdadeira com o Pai e com o Filho Jesus. E João está ali no Getsemane. Quem está perto de Jesus ali na hora da oração? João. E Jesus, ele orou por mim e por você, para que nós tenhamos comunhão com ele. Volta cá no Evangelho de João 17. Evangelho de São João, capítulo 17. E assim que você encontrar o capítulo 17, versículo 20, diz assim: eu não rogo somente por estes. Jesus está orando, ele está lá em agonia, ele vai soar gotas de sangue, as veias que produzem suor, as veias sudorípicas, vão explodir, se rebentar, e ele vai exalar sangue. Ele está orando, e olha a oração dele no Getsemane: eu não rogo somente por estes, porque logo daqui a pouco ele vai ser preso. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus diz: Pai, ele está em agonia ali, suando gotas de sangue, apavorado com a morte que vai sofrer, com a humilhação. Todos vão abandonar, mas ele disse: eu não estou só, o Pai está aí comigo, eu tenho comunhão com o Pai. Ele está dizendo: Pai, eu não só rogo por esses discípulos, eu também rogo por aqueles que ainda hão de crer em mim pela tua palavra. E eu oro, Pai, dizendo que eles sejam um, Pai, como tu, ó, és em mim, para que eles conheçam perfeitamente o teu amor. Veja só, queridos, no versículo 22, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo não vai crer em Jesus Cristo porque o pastor prega bem. O mundo não vai crer em Jesus Cristo porque a igreja tem muitos milagres. O mundo não vai crer em Jesus porque a igreja é ornamentada de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ninguém vai conhecer Jesus porque fala bem, porque se veste bem, porque é eloquente. Ninguém vai reconhecer Jesus porque as pessoas são bonitas ou belas. Jesus disse: não, Pai, o mundo só vai conhecer a mim, e o mundo só vai entender que o Senhor me enviou quando eles forem um só.
quando eles forem únicos, um só, eu neles, olha só, Jesus vai dizer, verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Desejei muito comer essa Páscoa convosco, porque era momento de comunhão, se assentar à mesa. Diga ao pai de família, é comunhão, amados. Se não tiver comunhão, de maneira nenhuma vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você tem que estar em conjunto com Ele, você tem que estar em unidade com Ele. Não queira fazer nada sozinho, não queira ser individualista, não queira ser uma pessoa que faz tudo sozinho. Não, faz as coisas em conjunto, porque, meu querido e minha querida, na união dos irmãos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E se a igreja é unida, se é um povo unido, se é um povo junto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu Deus, nós não estamos aqui para defender placa de igreja, apesar da nossa denominação ter um nome. Nós não estamos aqui para defender a pose de alguém, de um pastor Sirlei ou do pastor Misael Palharim. Nós estamos aqui para defender a unidade do Evangelho de Jesus Cristo, porque se nós defendermos o Evangelho e a unidade, o mundo vai acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E aí a tua casa, a tua família será salva, porque crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Alguém tem que ter comunhão. Jesus disse, eu quero que eles sejam um. Será que nós somos um? Paulo disse, fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Deus nos chamou para uma comunhão, e essa comunhão vai se concretizar em um casamento. Porque a palavra comunhão, ela também é usada para um ato jurídico, usado quando um homem e uma mulher se casam. Quando você vai no cartório e casa, existe o termo de casamento civil. E ali, quando o casal se aproxima diante do juiz, é feito um contrato de casamento, chamado de certidão de casamento. É um contrato aonde naquele contrato de casamento está especificado comunhão de bens ou parcial de bens. E o que é, pastor, um ato jurídico? É um acordo de sociedade, que só é estabelecido através do quê? Do casamento. É uma sociedade entre duas pessoas. Por exemplo, eu e a pastora Alessandra, nós temos o quê? Uma sociedade. Nós temos uma comunhão entre eu e ela. Uma sociedade entre nós dois, através do quê? Do casamento, firmado com um contrato. Quando Jesus ele está na mesa da Santa Ceia, ele pega o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos, em memória de quê? De mim. Depois, ele pega o cálice da aliança, que é o seu sangue, e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, bebei dele todos. É o cálice da nova o quê? Quando se casa, se faz o quê? Aliança. E o que o senhor põe no dedo? Uma aliança. A pastora tem uma e eu tenho outra. Nós temos uma aliança, nós temos uma comunhão. Então deixa eu te dizer, o que dá validade ao casamento? O contrato e a aliança que os dois fizeram. O que dá legitimidade de que você é salvo e de que você tem direito à herança e tem parte na sociedade com Deus? Quando você participa do quê? Do corpo e do sangue. Então, se você ainda não é batizado, você precisa se batizar imediatamente para dar legitimidade a esta aliança.
E se você está vivendo em pecado, você tem que abandonar o pecado imediatamente para dar legitimidade a essa aliança. Porque quando o casamento não é um casamento santo e há mácula nele, a aliança é rompida. A aliança perde o efeito. Então eu tenho que dar carta de divórcio porque eu adulterei. Eu cometi um erro com a minha esposa. Eu tenho que lhe dar carta de divórcio e a aliança é rompida. Então nós não temos mais uma sociedade. Por isso Jesus disse: quem come deste pão e bebe deste cálice está em mim e eu nele. Temos uma aliança, temos uma sociedade. E não há uma sociedade mais bendita e bem sucedida do que uma sociedade com Deus. É ou não é? Então quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está dando legitimidade ao contrato da nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Então, meu querido, você tem o maior sócio do universo. E este sócio é poderoso, é soberano, é rei dos reis, é senhor dos senhores. Ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre tudo. Ele governa, ele reina. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Então quando você participa hoje dessa ceia, você está dando legitimidade à tua aliança com Ele. E Ele disse: eu não beberei convosco, mas só no dia que eu vim em glória. Lá no reino de meu Pai, nós vamos legitimar isso. Nós vamos legitimar o casamento da noiva com o noivo. Preste atenção, muitos ficarão de fora das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento. Preste atenção, eu estou sendo extensivo, mas eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Porque você pode ficar fora das bodas de casamento entre o Cordeiro e a igreja. Nós somos a noiva, mas ele disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, fazei isto em memória de quem? De mim, de que um dia nós vamos consumar isso daqui, não aqui na terra, nós vamos consumar isso no tribunal celestial, diante do meu Pai, e aí vai ser legitimado este ato, e aí vocês serão benditos, e aí eu vou dizer: entrai no gozo do teu Senhor, e tenha alegria completa. Diga glória a Deus. Aí será a entrada nos céus. Tenha comunhão com o Senhor Jesus, querido. Tenha comunhão, porque se você tiver comunhão, você vai ser bendito. Você vai ser bendita. É o que Paulo disse: apesar de sermos muito, mas somos um só. Nós somos um só. Quando nós participamos deste corpo, nós somos um só. Então eu quero que você agora, por gentileza, coloque-se de pé.